Olá, boa tarde, paz e graça. Para mim é um prazer novamente falar com o pastor Nadir, aqui na congregação da Assembleia de Deus, pastor presidente do campo de Terra de Areia, e viemos aqui conversar, trocar uma ideia com ele sobre a questão da espiritualidade dentro da igreja com relação à pandemia. Gostaria que o senhor, pastor Nadir Simon César, fizesse a sua apresentação falando do seu ministério, o tempo que já está atuando e o tempo que está atuando como pastor aqui em Terra de Areia. Obrigado, irmão Cláudio. Agradeço pela oportunidade de participar desse momento. Eu sou o pastor Nadir e fui consagrado no ano de 2002. E, portanto, tenho 20 anos de ministério pastoral, servindo a Deus há 30 e poucos anos, como obreiro, mas dirigindo igrejas desde 2008. E aqui em Terra de Areia, estamos aqui em maio deste ano, fez 2 anos que a gente está aqui com os irmãos. Estamos aqui participando deste momento e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Muito bem, pastor. Eu já fiz algumas entrevistas, alguns bate-papo bem descontraído com outras pessoas representando cada setor, da nossa comunidade, e correlacionado com o comportamento das pessoas pelo momento que estamos enfrentando, parece que aponta alguma coisa favorável para todos nós nesse final de período, que está melhorando o quadro da saúde, as bandeiras estão ficando mais claras e aquelas restrições estão já sendo não tanto mantidas, mas naquele início que houve, teve um choque muito forte para todos nós. Com relação a isso, como é que se comportou o corpo da igreja, os seus membros e também o corpo de obreiros que ajudam e lhe auxiliam nesse trabalho? No início, na verdade, o impacto foi muito grande porque foi uma coisa anormal e que ninguém conhecia, um ato assim, uma coisa desconhecida. A própria medicina desconhecia e ainda desconhece, mas a igreja em si, quase na totalidade, assimilou, a importância de se manter fiel a Deus nos cultos, enfim, como havia o evento, o momento de cancelamento dos trabalho presencial, houve uma reação muito positiva no sentido da igreja em casa, A igreja começou a orar, as congregações começaram a orar e se desenvolveu automaticamente o culto familiar. E isto foi uma saída e também foi uma forma de fortalecer a fé de cada um. E aconteceu vários relatos já de testemunhos de milagres que Deus operou. E, num geral, a gente percebe que houve um amadurecimento e uma atenção maior para o lado espiritual. As pessoas se voltaram mais para Deus, A família está fortalecida, a comunidade em geral se fortaleceu com isso, se percebeu que era hora de parar e refletir, fazer uma reflexão. E eu tenho certeza que, mesmo contrário à nossa lógica, mas na lógica de Deus, Ele trabalhou desta forma com a nossa igreja, com a comunidade e, no geral, pelo que a gente ouve, porque a palavra de Deus diz que os caminhos deles não são os nossos caminhos, nem os nossos pensamentos, os seus pensamentos.
Então Deus, através desta pandemia, desse problema de saúde mundial, Ele fez com que a igreja em si se aproximasse mais dele, né? Fizesse uma aproximação mais rápida, né? Porque na verdade a gente pôde perceber o quanto estava distante de alguns requisitos, de algumas exigências que Deus tem para com seu povo. E isto nos deu agora um tempo especial para participar mais, né? Ser mais ativo, né? A fé, enfim, e exercer a fé num todo. Então a igreja aqui, graças a Deus, ela entendeu a mensagem, entendeu o recado e se comportou de uma forma muito assim, que satisfez as nossas expectativas, né? Não houve, claro, um que outro, às vezes queria se exaltar na fé e tal, mas logo entendeu que o momento era muito sério, né? A situação era muito complicada, né? Eu acredito, pastor Anadir, pela sua liderança, pelo tempo de vivência nas congregações, pela experiência já dentro da sua trajetória em vários lugares e vários ambientes, traz consigo vários tipos de comportamentos, mas esse é um atípico que vem para nos mostrar talvez essa sensibilidade um pouco esquecida, esse esfriamento um pouco deixado de lado, que o socorro bem presente vem no Senhor na hora da angústia. Paulo, falando sobre os romanos, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então, nessa expectativa, nessa interpretação e nessa chamada que é para o povo ser chacoalhado, entendendo que Ele é o Senhor, entrando nas casas, nos lugares, nós como povo, tocado pelo Espírito, né? Espírito de Deus, nós passamos as dificuldades de uma forma diferente, talvez daquele que não tem essa percepção. E nós, assim como o Senhor nessa liderança, é uma tábua, é uma luz, é uma porta a qual nós nos espelhamos em Cristo, que as pessoas vêm para congregar, para orar, para buscar o refrigério, e olhando para Deus é olhando para o irmão, para o próximo, né? Voltando-se para ele, para a sociedade, para a comunidade, entendendo também que as dificuldades que às vezes nós temos não é tão quanto aquele do nosso vizinho, do nosso irmão que está passando por tribulações mais difíceis. E essa pegou todo mundo num conjunto, pegou rico, pegou pobre, pegou a pessoa que está na favela, quem está dentro do palácio, pegou todas as classes sociais. Verdade. E então, nisso aí, nesse sentido, a igreja, que é nós, o corpo de Cristo andando na terra, dentro dessa expectativa, tira-se os bons exemplos, tira-se essa experiência, essa superação do acolhimento, do abraço, as pessoas se apartaram, se distanciaram, houve isolamento, as portas se fecharam por um momento, as pessoas choraram, acredito, em casa, porque achavam que não voltariam mais para ter aquele momento de congregação, aquele do partir do pão, de estar reunido louvando ao Senhor com hinos e cânticos. Esse momento foi difícil, acredito, mas o Senhor, como liderança, pacificando as pessoas para que elas compreendessem que esse é um tratado também que Deus trata conosco de alguma maneira. É verdade. A gente teve várias experiências, pessoas que choraram, né, como o senhor disse, pela ausência do culto presencial, mas ao receber uma ligação, ou mesmo pela mídia, né, como foi feito muitas lives, até de outras igrejas, nós nem tanto fizemos, a gente não explorou tanto este lado, mas graças a Deus, e prepararam material, né, que veio preencher aquele vazio, preencher aquele momento que naquele instante ali não era possível ter os cultos presencial e tudo,
mas a orientação, a comunicação, também a gente tem que agradecer. Nós aqui na região não tivemos muita oscilação dos decretos, os decretos foram bem claros e Sim. objetivos, né? Correto. Então a gente teve como administrar a situação, né? Já se sabe que em outros lugares os decretos oscilavam muito, né? Então, de manhã tinha uma situação, à noite já era outra, né? Verdade. Então nós aqui temos que agradecer esta parte também. E a mídia, né? A internet, o mundo virtual, ele foi muito importante e a gente agradece a Deus por ele nos dar também esta ferramenta, né? E que as pessoas possam agora se refazerem, né? Fisicamente e espiritualmente, se manterem nesta situação, porque eu entendo assim que foi como um chacoalhar a árvore, né? A figueira foi balançada, né? Então Deus nos chamou a atenção da situação e Ele nos quer mais próximo dele, né? Então é uma lição muito dura, ela dói, né? É um momento doloroso, mas que tem a parte pedagógica, né? Na pedagogia Sim. de Deus, Ele está trabalhando ainda, né? Ainda. E a gente agradece a Deus pela contribuição das pessoas, membros e mesmo amigos, que entenderam e mantiveram, né? A obediência às normas e tudo. A igreja aqui foi muito coerente, a igreja foi muito sensível, né? Eu agradeço, aproveito esta oportunidade para agradecer a todos os membros da nossa igreja, que não é um número tão elevado, mas é em torno de 300 membros em comunhão, e oscila entre 350, mas os irmãos, eles foram muito unânimes, né? Muito unânimes, e eu agradeço a Deus, e a minha oração é que esse momento que agora estamos começando a vivenciar, a respirar esta liberdade novamente, que ela seja bem valorizada e bem aproveitada pelas pessoas, né? Correto. E fica o convite, né, para as pessoas participarem, independentemente de uma denominação da placa, mas o chamamento de Deus é universal, né? Venha, né? Porque Deus está fazendo um chamado, sem esquecer da preciosa volta de Jesus, que é iminente, né? É iminente. Essa, a gente queira ou não queira, ela vai acontecer, e os sinais estão aí, né? E isso que aconteceu, essa pandemia, esse mal deste século, ele ficará na história, mas para um povo que está aguardando a volta do Senhor, em breve essa página será virada, né? Dentro dessa compreensão, pastor, nós temos vários setores da sociedade que compreende ela para torná-la melhor de se viver, organizando ela. É o setor público, é o setor privado, são os profissionais liberais nas suas áreas respectivas, que eu até abordei há um mês atrás eu falei com a minha filha na área da psicologia, depois falei com o meu genro semana passada na área da computação, que é a plataforma, né, digital. Ontem falei com uma moça que é acadêmica em educação física, e hoje estou falando com o senhor na área da espiritualização. Todos esses conjuntos se encaixam e se agregam, porque um precisa do outro dentro da sociedade para manter a estabilidade emocional, a física e a espiritual. É verdade. Nós, como povo, como pessoa humana, como cidadão e como cristão identificado, é o bom tempero para a sociedade em todos os aspectos. Agora, nesse é para estarmos centrados, coesos, firmes, e ainda que se fosse passar uma dificuldade temerosa pelas nossas fraquezas, tentando ainda não demonstrar para aquele que não tem a fé que nós temos. É verdade. Para que ele também visse em nós essa esperança que nós temos, essa esperança. É verdade. No lado positivo disso, que a gente já conversou e o senhor também abordou,
nós vimos que as pessoas voltaram-se mais para Deus na pessoa do seu lado, na família, nos irmãos, observando que ajudar, auxiliar, abraçar é aquele que está podendo estender a mão. Enquanto nós podemos fazer isso, não é nós que estamos precisando que se levante do chão ou que está no hospital para ser visitado. É verdade. Então tem pessoas que estão no hospital, no leito, tem pessoas que não voltaram para casa, que partiram desse plano existencial e foram estar com o Senhor. Nesse momento, o senhor teve alguém na congregação que se hospitalizou, que voltou para casa ou que partiu? Não temos conhecimento de nenhum caso, e a gente, é difícil de dizer que agradece a Deus, mas a gente deve agradecer a Deus por tudo. Parece que a gente dizendo que agradeço a Deus que aqui não aconteceu, então os outros poderiam acontecer. Não é isso aí, não. Até não é isso que a gente quer dizer, e eu quero aproveitar e para deixar todos os meus sentimentos, meu pesar para aquelas pessoas, aquelas famílias que perderam algum familiar, um ente querido, né, que não voltaram para casa, como o irmão falou. Então nós, na nossa congregação, na nossa igreja, não se sabe de nenhum caso e de nenhuma perda também, nenhum óbito de pessoas que foram com diagnóstico de Covid. Então, isto é uma grande graça de Deus, uma grande misericórdia, e a gente agradece a Deus, em todo momento nós estamos agradecendo e conscientizando as pessoas que o mal existe, né? O vírus existe e que devemos manter todas as restrições, todos os cuidados possíveis, né? As precauções, os protocolos. Isso. Eu queria agora nesse momento, pastor, já visto que nós atrasamos um pouco, 15 minutos após o horário que nós tínhamos combinado, sei que o senhor é uma pessoa tarefada, tem compromisso posterior, eu também tenho outro compromisso, então nós fizemos um enxugamento daquilo que nós abordamos, estamos concluindo o nosso encontro aqui, e quero passar para o senhor dizer os seus anúncios de horário de encontros congregacionais aqui, das orações, do atendimento que o senhor faz dentro da secretaria, se tem algum dia específico que o senhor atende os membros, a comunidade em si, e os cultos programados que o senhor tem aqui na congregação. Os nossos cultos, eles acontecem aqui no Templo 7, na terça-feira, pela manhã a gente tem um jejum e consagração e jejum, das 8 da manhã ao meio-dia, quando a gente também faz expediente, atende as pessoas. E à noite, na terça-feira, um grande culto de oração e ensino da palavra. Esse é um culto tradicional já há muitos anos e é um dos maiores cultos da igreja, e a gente louva a Deus por isso. Às quarta-feira à tarde tem a reunião das senhoras, das mulheres, chama-se Círculo de Oração, às 15 horas. Na quinta-feira permanecemos com um culto que chamamos o Culto da Vitória. Na verdade, todos os cultos são culto de vitória, mas sempre se dá esse nome a esse culto. E na sexta-feira já é nas congregações, no sábado, novamente aqui na sede, é o culto com a juventude, culto dos jovens. No domingo de manhã nós temos às 9 horas a Escola Bíblica Dominical. É uma bênção de Deus, a igreja está participando, é algo muito gratificante e estamos com essa oportunidade para as pessoas também virem aprender. Todos podem participar, né? E domingo à noite sempre o culto da família, uma palavra direcionada à família, e Deus tem sido muito misericordioso e ultimamente, dentro do possível, das restrições, como a gente estava conversando, Deus tem nos abençoado muito, tem nos abençoado e tem sido cultos muito... Qual é o horário desse culto? 19 horas. 19 horas. De segunda a sábado é 19h30 e domingo é às 19 horas. Correto. E o nosso campo eclesiástico compreende Terra de Areia, Três Forquilhas e Itati, né? Lá no Itati nós temos a subsede ali na rua principal, e
E no Três Pinheiro também uma subsede que congrega muitos irmãos ali, é uma boa congregação também. Os cultos lá acontecem quartas e sábado, né? Nas duas, né? No Sim. Itati e no Três Pinheiro, que é Itati, mas é um distrito. Muito bem. Nós estamos encerrando agora nesse momento. Antes de passar para o pastor novamente, que ele vai ler uma palavra aqui para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Essa live vai estar rodando na página do nosso Face, vou compartilhar na página do pastor Anadir. E quero salientar aqui aos senhores, irmãos e irmãs, amigos e amigas de Terra de Areia, é onde vai essa mensagem, que as superações que aconteceram, dos momentos difíceis que cada um passou, aquele que tem dentro de si a chama do Evangelho, crê e persevera, e vence as dificuldades, superando e passando por cima e ajudando uns aos outros em Cristo Jesus, para que possamos sempre ter a esperança de um novo amanhecer. Estamos chegando num término aí de final de ano, estamos próximos do final de ano, e temos a certeza, a convicção de que tudo é permissível da parte do Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Pastor. Eu quero aproveitar e deixar segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, que é uma promessa de Deus que diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, né? Temos aqui uma palavra clara do momento: se eu enviar peste, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Há ocasiões que Deus permite, e então, mas se a gente se converter, se a gente buscar o Senhor, temos a promessa dele, de ele sarar a terra, perdoar os nossos pecados e nos abençoar. Então, é isso que tem acontecido na realidade, nos nossos momentos. Se a gente se voltar para Deus, temos tudo, né? Temos a solução, temos alguém que pode não nos livrar de enfrentar a dificuldade, mas Ele está com nós na dificuldade para nos dar a vitória. Correto. Entrou várias pessoas e um dos que entrou se manifestou ali, que é o Dinho Cledson, que mora na Boa Vista, está dando uma boa tarde. Faz alguns dias atrás, aproximadamente uns 30 dias, ele perdeu a mãezinha dele, o Dinho. Nós estivemos lá acompanhando e dando um abraço nele. Damos mais um abraço para você, Dinho, por estar aqui se manifestando. Ele já congregou aqui na congregação. O irmão Celso conhece ele, está aqui o irmão Celso também, vem nos auxiliar aqui no equipamento. Então, vou dar aqui o meu abraço para vocês. Muito obrigado por estar conosco. Agradeço ao pastor Anadir por aceitar dividir um tempo comigo e explanar para as pessoas que essa fé que nos alimenta é o combustível do irmão, da irmã, do crente, aquele que crê e persevera. Deus abençoe ricamente o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, seus projetos aqui em Terra de Areia, juntamente com todas as pessoas que estão com o pastor aqui e nas demais congregações aí que o Senhor tem a supervisão, dos seus auxiliares cooperando juntamente contigo nesta causa. Amém. Obrigado. Eu agradeço o senhor, irmão Cláudio, por essa grande oportunidade da gente interagir, participar desse momento, e me também solidarizo com o sofrimento, a perda. Que Deus console e conforte esse irmão e a todos os demais, né, que perderam alguém da sua família, e mesmo os amigos nos trazem dor, nos trazem sofrimento, né? Então, que Deus conforte, Deus abençoe a todos, e vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, né? Porque é certo a sua volta, e vai haver momentos que a pessoa vai bater, mas não vai encontrar. Verdade.
Então tá. Abençoado final de semana para todos nós. Deus abençoe, proteja, nos guarde, nos ilumine sempre com o seu amor, com a sua graça e com o seu poder. Amém. Shalom.